Boas pessoal, então para este fim de semana para a Liga Portuguesa temos dia 16 sábado às 16h15 Académica Passos de Ferreira. Nossa aposta é Passos ganhar em tempo regulamentar ou mais 2.5. A Académica está em 16º classificado. Nos seus últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 derrotas, uma vitória, uma derrota e uma vitória. Em casa, 9 jogos, ganhou 4 vezes, teve 2 empates e 3 derrotas, não perde há 6 jogos. 8 jogos terminaram com mais de 1.5. No geral tem 17 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Sofreu no mínimo um gol nos últimos 10 jogos, marcou em 8 dos seus últimos 10 jogos. O Passos é o 5º classificado, nos seus últimos 5 jogos teve uma vitória, uma derrota, uma vitória, um empate, uma derrota, um empate e 2 vitórias. Fora, em 8 jogos teve 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. No geral, em 17 jogos teve 8 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. A nossa aposta mais segura é um mais 2.5. Também é possível uma vitória do Passos, sendo uma aposta já mais arriscada. Temos também às 18h30 Marítimo União da Madeira. A nossa aposta é no Marítimo, tempo regulamentar. Então o Marítimo é o 10º classificado. Nos seus últimos 5 jogos teve uma vitória, uma derrota, uma vitória, um empate, uma derrota e uma vitória. Em casa, 8 jogos, 4 vitórias, 2 derrotas e 2 empates e 2 derrotas. Goleou o Moreirense no último jogo por 5-1. Não perde há 2 jogos. No geral, em 17 jogos teve 6 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. União da Madeira é o 15º classificado. Nos seus últimos 5 jogos teve apenas 2 vitórias e 3 derrotas, sendo que teve um empate. Fora, em 8 jogos nunca ganhou, teve 2 empates apenas, o resto é tudo derrotas. Perdeu o último jogo por 1-0 frente ao Rio Ave. No geral, em 17 jogos ganhou 4 vezes, empatou 5 e perdeu 8. O Marítimo encontra-se motivado depois da goleada frente ao Moreirense. Por isso a nossa aposta é um Marítimo vencer. Para domingo, dia 17, pelas 16 horas, Rio Ave Belenenses. A nossa aposta é o Rio Ave. Rio Ave é o 6º classificado. O último jogo teve uma derrota. Em casa, em 9 jogos ganhou 6 vezes, 0 empates e 3 derrotas. Em 5 jogos venceu por 1-0. 6 jogos terminaram com menos de 1.5. No geral, em 17 jogos ganhou 7, empatou 4 e 6 derrotas. O Belenenses é o 12º classificado. O seu último jogo foi uma derrota. Fora, não tem nenhuma vitória, tem 3 empates e 6 derrotas. 6 jogos terminaram com mais 2.5. No geral, 17 jogos teve apenas 4 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Já não vence há 4 jogos. Por isso, uma sugestão para a aposta é o Rio Ave vencer sem grande dificuldade. Temos também às 18h15 o Nacional com o Sporting de Braga. Nossa aposta é o Braga ganhar ou mais 2.5. O Nacional é o 16º classificado. Nos seus últimos 5 jogos não tem nenhuma vitória, tem 2 derrotas, 2 empates e 2 derrotas. Em casa, em 8 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Não vence há 3 jogos. Os seus últimos 4 jogos terminaram com mais 2.5.
No geral, em 17 jogos teve 4 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Já não vence há 6 jogos. O Braga é o quarto classificado. O último jogo foi um empate. Fora, em 9 jogos teve 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Perdeu o último jogo por 3-2 frente ao Sporting. No geral, em 17 jogos teve 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Para este jogo, esperamos que o Braga vença, apesar de em casa ser mais forte. Temos também uma aposta um bocado mais arriscada, talvez, mais 2.5. Dia 18, segunda-feira, às 8 horas temos Boa Vista Setúbal, onde a nossa aposta é o Setúbal. O Boa Vista é o 17º classificado. Dos seus últimos 5 jogos ganhou apenas uma vez. Em casa teve apenas uma vitória, 6 empates e 2 derrotas. Já não vence há 4 jogos. No geral teve 17 jogos, teve apenas 2 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. O Setúbal é o 9º classificado. O seu último jogo foi uma derrota. Fora tem 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Perdeu o último jogo frente ao Passos de Ferreira por 2-1. No geral, em 17 jogos ganhou 5, 7 empates e 5 derrotas. Setúbal veio de 2 derrotas seguidas, mas apesar disso é o favorito para esse jogo, daí a nossa aposta ser Setúbal TR. E pronto, pessoal, para a Liga Portuguesa este fim de semana é isto. Espero que tenham uma boa sorte e bom fim de semana.